Esqueça tudo o que ouviu sobre lobisomens, criaturas descritas por homens que somente os homens poderiam tornar-se um. Conheça a história de Melinda Sinclair e descubra tudo sobre lobisomens através de seus olhos. Sinta sua fúria e paixão, sua fome, seu horror e a morte que carrega consigo por todo lugar onde passa. Salve, salve, simpatia! Como é que vocês estão? Então, como prometido, eu vim aqui para falar um pouco sobre o meu livro A Loba. Esse livro eu lancei em 2017 pela Amazon. Ele é um livro que veio de compilados de contos que eu escrevi lá em 2016 e postava no Facebook sobre a Melinda e o Jai, que é o personagem masculino, par romântico da Melinda nesse livro. Esse livro ele não é simplesmente um livro de romance, ele fala sobre o monstro mesmo, sobre o lobisomem, só que eu escrevi numa versão que fosse para uma versão feminina, tipo dos olhos da Melinda. Como seria ser um lobisomem, um monstro, nos olhos de uma mulher. Então eu fiz ela toda empoderada, toda decidida, toda dona de si, porém, apesar de tudo isso, ela tem os demônios dela, que ela carrega consigo aquela besta dentro dela, que quando ela perde o controle, acaba acontecendo a par de merda. Então, essa é a história da Melinda Sinclair. É um livro que tem 150 páginas e está gratuito no Kindle, se eu não me engano. E também você pode ter a cópia física deles. Ele tem um preço razoável, é bem acessível para todo mundo. Espero que vocês gostem. Esse ano ainda vou lançar o livro Lobos, que é um livro que é continuação. Eu falo um pouco mais dos machos do livro, que são os lobisomens mesmo, machos. E aborda um monte de questões nesse livro aí, que eu fiz muita pesquisa para chegar nessa história e desenvolver toda ela através de coisas que aconteceram no Brasil, coisas que aconteceram lá fora, coisas que acontecem na vida de um monte de gente. Então eu acredito que vocês vão gostar bastante, porque a pesquisa foi pesada, mas também muito gostosa, porque eu amo escrever e amo pesquisar. Então, tipo, juntei as duas coisas ali pra poder fazer um trampo legal. Outro dia me perguntaram assim: por que você é tão fissurada em lobisomem? É que, tipo, não é que eu sou fissurada, eu gosto da lenda e eu pesquiso lendas de todos os tipos. Então, lobisomem foi uma criatura, assim, uma lenda que cresceu junto comigo, porque eu conheço desde quando eu era muito menina. Então, quando eu fui morar com os meus avós, né, nós fomos morar com meus avós depois que meu pai morreu, que a gente foi pra Bahia, a gente foi conhecer lá a Bahia, a cidade dos meus avós que a gente não conhecia. Então, foi a partir daí que eu conheci a lenda do lobisomem. O que acontece é que lá na cidade deles é uma cidade rural, muito pequena no interior da Bahia. Então, tipo, é mato pra todo lado, né? Então, tipo, é mato pra todo lado. Então, o povo ali, como é uma cidade muito provinciana, tem umas ideias muito mais... Como que eu posso dizer? Tem bastante idoso, tem umas ideias bastante arcaicas e, tipo, algumas pessoas, elas acreditavam realmente, eu acredito ainda, porque faz muitos anos que a gente veio embora, eu voltei pra São Paulo com 11 anos, eu fui pra lá com 8, voltei com 11. Então, tipo, eu tenho contato ainda com uma amiga minha de lá, Ana Carla, um beijo. E meus primos também moram lá, então eu tenho... contato com o pessoal de lá, mas assim, eu acredito que tenha evoluído bastante, se modernizado bastante com a internet, com os celulares de tecnologia, então eu acredito que a galera tenha mais informação e vai evoluindo conforme vai passando as gerações, né? Mas quando eu fui pra lá, quando eu era pequena, não existia esse negócio de celular não, minha filha. Não existia internet, não existia nada dessas coisas não, então o povo ficava muito, tipo, na rua, ou senão, tipo, era bate-papo em porta, só que dava tipo 9 horas da noite, cada um na sua casa, ninguém ficava na rua não, bobeando. Ainda mais que o povo que acredita crendices, né, que acreditava em Saci Pererê, lobisomem, mula sem cabeça, e uma parte de coisa aí, fantasma, tudo que é tipo, então o pessoal tinha um pouco de medo também. E eu cresci em volta cresci ouvindo essas histórias. Meu avô não podia me ver, que ele já falava, né? Quando eu era mais moderno,
Eu sentava do lado dele e começava a contar os causos dele, meu filho. E ele falava daquelas histórias de lobisomem, eu ficava fascinada. É meio idiota, mas eu ficava fascinada porque ele acreditava e ele dizia muitas vezes, ele contou várias vezes que ele já tinha visto, ele já tinha tirado em lobisomem, lobisomem já tinha entrado na roça lá para comer a carne que ele deixava maturando no sal quando ele morava na roça, e por causa do sangue, né, que ia escorrendo com sal, assim, ele falava que o lobisomem ia lá para roubar carne e tal. Quando ele saía de madrugada para pegar água no rio para fazer pão, porque ele vendia pão, ele tinha uma venda, ele vendia pão. Isso daí antes da minha mãe nascer, tá? Antes de eu existir, minha mãe existir e tal. E a minha avó também contava que ela acreditava em lobisomem. Eu lembro até de uma história. Ai, eu lembro que assim, acho que foi um ano antes da gente voltar para São Paulo. Meus avós, eles tinham terreno e eles foram construir uma casa. Aí meu avô levantou, ele fez o quarto e a cozinha. E não fez banheiro, não fez os outros cômodos. Ele tava fazendo aos poucos. Só que eles levantaram e já mudaram para dentro da casa, saíram do aluguel, né? Só que assim, era um bairro novo, uma rua de terra, e no final dessa rua tinha uma fazenda de cacau. Cara, era muito escuro ali à noite, tipo, não tinha nem poste de luz ainda, eu acho. Eu não lembro direito, mas eu lembro que era um bairro novo e tinha poucas casas nessa rua. A casa da minha avó era a última casa da rua, beirando a fazenda. Eu lembro que meu avô foi fazer um trabalho numa fazenda, porque ele era marceneiro, então ele ficou muitos dias nesse lugar prestando esse serviço. Aí eu fui pra casa da minha avó pra ficar com ela. Só tava eu e ela na casa. Aí eu lembro que 8 horas da noite eu não colocava mais o nariz na rua, meu filho, porque, tipo, eu morria de medo. E ela falava que o lobisomem pegava a criança 8 horas, né? Escurecia e já aparecia pra roubar as crianças. Então eu acreditava nisso. Aí eu lembro que a gente tava dormindo. Aí eu dormi na cama de casal com a minha avó e de repente eu acordei com a cama sacudindo assim. E ela, misericórdia, misericórdia, tem um lobisomem no quintal. Mano, pra que a minha avó falou isso? Tem um lobisomem. Por que ela fez isso, cara? Eu me caguei de medo. Eu fui parar debaixo da cama pra me esconder, enquanto a minha avó tava lá na cozinha, olhando pela frechinha da porta pro quintal, onde tinha... Não era um banheiro, eles fizeram tipo uma casinha assim, colocaram pano pra tomar banho. Ai, gente, é absurdo. Eu morro de dar risada quando eu conto. Mas no dia, eu tava com muito medo. Eu devia ter uns 9, 10 anos na época. E, tipo, eu fiquei com muito medo. Então eu cresci com aquele... Ela falava que ele tava ali perto da janela. A janela do quarto dava pra rua. E, tipo, depois a rua era fazenda. E, tipo, tinha um monte de cachorro latindo no meio da rua ao mesmo tempo. Tudo debaixo da janela da minha avó. Encalhou daqueles cachorros. Sei lá, devia estar correndo atrás de um gato, de uma raposa, sei lá que bicho que era. Mas eu tenho certeza que não era lobisomem. Mas eu, naquele momento, eu acreditava que era, porque minha avó tava falando que era. Ela era uma adulta, então eu acreditei nela, entendeu? Mas foi uma coisa assim absurda. Eu lembro que de manhã, eu lembro que a gente levantou e ela foi ver se tinha marca de unha. E ela falou que tinha marca de unha na janela. Eu não ia contar dizer a minha avó, eu vi realmente umas marcas assim, meio arranhadas, mas eu acho que foram os cachorros, não foram lobisomens, não foi lobisomem. Não pode ter sido. Ai, gente, que absurdo. Mas é isso. Então, eu cresci acreditando nisso e com o passar do tempo, conforme eu fui crescendo e fui estudando e fui pesquisando e tal, eu criei uma admiração pelas criaturas sombrias que nem lobisomem, vampiro e tal. E eu gosto de escrever somente sobre isso, literatura fantástica, sobre sobrenatural, ou romance sobrenatural, como você achar melhor chamar, mas é por isso que eu gosto tanto de lobisomem, gente, porque eu cresci em volta desse mistério aí, mas eu nunca vi um. Espero nunca ter que ver nenhum lobisomem na minha vida, porque, mano, eu imagino ele, tipo, um monstrão assim, que nem o lobisomem do Benício Del Toro, meio homem, meio monstro, meio lobo, assim, tipo, é aterrorizante, então, tipo, eu não quero ver. Entendeu? Mas é isso. Se vocês gostaram desse vídeo e quiserem que eu conte mais algum conto ou
Até queira que eu leia contos sobre, de vocês, me manda no direct do Insta. Vou deixar aqui, ó, pra vocês lerem. E no próximo vídeo eu vou tentar me organizar melhor pra poder mandar um vídeo melhorzinho aí pra vocês, firmeza? Dá aquela curtidinha, um beijo e obrigada!